Phil Foden nasceu literalmente para jogar no Manchester City. Sua família o formou, educou, levou ao estádio e o tornou um fã tão fiel do City que ele jurou a si mesmo que, quando crescesse, levaria a equipe à grandeza que merecia. Os Diabos Vermelhos do Manchester United tentaram roubá-lo do City mais de uma vez, mas Phil recusou. Seu propósito nesta vida era levar os Celestes do City à glória, e como pudemos ver, ele conseguiu e ainda continua fazendo isso. Quando Kevin De Bruyne ou Julián Álvares erram os gols, sempre aparece Phil Foden para salvar a partida. O encaixe perfeito como extremo ofensivo parece um mágico da bola. Sua maneira de acariciar e driblar a bola é mais que um estilo de jogo, algo que ele também treina em seu próprio filho. Sim, o famoso Ronnie Foden, o Elway, literalmente parece uma cópia de seu pai, que passa mais tempo nos vestiários do City do que com sua própria mãe. Antes de começarmos, clique no link do primeiro comentário fixado abaixo e faça já o seu cadastro na Stake.com, a única casa de apostas regularizada no Brasil. Lá você tem muitos bônus, vantagens exclusivas e as melhores cotações do mercado. O código de boas-vindas, que também está no comentário fixado abaixo, também te ajudará com muito mais vantagens. Agora, o canal O Manual da Bola apresenta a história do jovem inglês apaixonado pelo Manchester City e que realizou o sonho de conquistar o mundo com seu clube. Philip Walter Foden nasceu na Inglaterra em 28 de maio de 2000. Cresceu na vila de Stockport da cidade de Manchester, uma vila onde a maioria de seus cidadãos são seguidores do Manchester United. Sim, o time vermelho, mas a família de Foden, há gerações, sempre foram fervorosos fãs do Manchester City. Naquela época, como vocês sabem, o City era visto como o irmão menor do Manchester United, um time com muito poucos ou escassos títulos. Além disso, qualquer bom jogador que saísse de lá geralmente era roubado pelo Manchester United. O time vermelho desfrutava de mais prestígio e, claro, de mais dinheiro para seduzir e roubar todos os jogadores promissores do Manchester City. Esse City que tinha mais de 100 anos desde sua fundação vivendo sob as sombras dos Diabos Vermelhos do United. As tentações e ofertas à família iam e vinham. Os vermelhos do Manchester United sabiam da existência de Foden nas categorias de base do City e semanalmente enviavam ofertas para a casa do pequeno, mas tanto ele quanto seus pais diziam que não 1001 vezes. Foden tinha nascido para jogar no City e agora, mais do que nunca, começava a desencadear uma era de novas estrelas que convidavam a população local a sonhar. Porém, enquanto isso, o jovem inglês tinha que terminar de crescer nas categorias de base do City. Ele levantou várias taças juvenis. Uma delas foi no México, onde ele se sagrou campeão da Copa Neon. Foi o melhor jogador do torneio, com 4 gols e 7 assistências. Isso chamou imediatamente a atenção de sua própria seleção. A Inglaterra já começaria a convocá-lo para a seleção juvenil. Para Foden, sendo bem sincero, o único que importava era o Manchester City. Ele não gostava tanto de viajar para a capital em Londres para vestir a camisa de seu país, pois, segundo ele, isso o desfocava em seu crescimento com o City. Ou seja, ele estava colocando seu clube antes da camisa de seu próprio país. Mas seus pais, ao longo do tempo, o guiaram para respeitar as cores de sua terra. Por isso, ele nunca mais se negaria ou reclamaria a cada vez que a Inglaterra o convocasse. Lá ele iria para a Eurocopa Sub-17, onde perderia a final contra a Espanha nos pênaltis. Mas como diz o ditado, o futebol sempre te dá uma segunda chance. Phil Foden levantaria uma Copa do Mundo Sub-17, vencendo a mesma Espanha em 2017, marcou um doblete na final e recebeu a bola de ouro como o melhor jogador da Copa. A Inglaterra oficialmente tinha sua nova promessa. Essa atuação fez com que o Manchester City finalmente o promovesse para o primeiro time. Guardiola, quando o viu, não podia acreditar na joia que estava prestes a lapidar em suas mãos. Embora a temporada já tivesse começado, ele daria a confiança desde o primeiro dia, escalando-o como titular em uma partida da Champions. E claro que Foden não o decepcionou. Em seu primeiro ano, ele estreou em algo que anos antes parecia impossível para o City. Sim, um triplete inglês, uma Premier League, uma Copa da Liga e o escudo da Community Shield. Ele se tornou o jogador mais jovem da história da Inglaterra a conquistar esses títulos. Assim, oficialmente começaria sua era,
Uma era onde Phil Foden era visto como o príncipe daquela geração que convidava seus fãs a sonhar com uma Champions. Ele estava lá, no time principal do City, com um de seus ídolos da infância, Kun Agüero, que estava em suas últimas temporadas como jogador. Para a temporada de 2020-2021, Phil Foden deixava de ser uma promessa para se tornar uma das principais armas do City, que levou pela primeira vez a uma final de Champions a este time inglês. Naquela Copa, Foden marcou 2 gols nas quartas de final, eliminando o Dortmund de seu futuro companheiro Erling Haaland. Na semifinal, uma de suas assistências de gol acabou destruindo o PSG de Neymar e Mbappé. Seus dribles pelos extremos desequilibraram os encontros. Sua brutal posse de bola o tornava um jogador de época. Fluir com a bola como se fosse a água, conseguia se livrar de 2, 3 e 4 jogadores ao mesmo tempo. Um brutal 2021, onde marcou 14 gols e 11 assistências, chave que lideram novamente a Premier League e a Copa Inglesa a um Manchester City, que na grande realidade já estava cansado desses títulos locais. Apesar dessas façanhas, a torcida queria tocar a glória, ver a tão sonhada Liga dos Campeões. Como mencionei, o City chegou à sua primeira final na história contra o Chelsea, era a ocasião perfeita para ganhá-la, já que o Kun Agüero estava se despedindo do time. Naquela época, Phil Foden queria ganhá-la tanto para ele quanto para seu ídolo. Ele começou como titular, mas como vocês sabem, as lágrimas foram o que mais sobrou naquela noite. O City caiu por 1-0 contra o Chelsea de um Kanté, que se tornaria o muro impenetrável que manteve o placar em 0. As lágrimas infelizmente não pararam por aí. Agora seria com a Inglaterra, a segunda dor para um jovem Foden que queria sonhar. Se falarmos da Eurocopa de 2021, a Inglaterra chegou à final e, como vocês sabem, perdeu nos pênaltis. Foden vinha de uma lesão na semifinal e teve que assistir como seu país caía sem ele. Assim, terminou um 2021 de finais em lágrimas para o jovem astro inglês. Os lamentos continuaram em 2022. O City crescia, mas sempre caía nas fases finais da Champions. Foden marcou contra o próprio Real Madrid na ida da semifinal, mas infelizmente foi testemunha daquela icônica virada para a história pelos pés de Benzema e Rodrigo. No entanto, o City de Phil não baixaria os braços. Pelo contrário, se preparavam para a vingança para a Champions de 2023. Nasceria a era do viking norueguês, Erling Haaland, e o jovem Homem-Aranha, Julian Álvares. Guardiola continuava apostando nos mais jovens. Com esses reforços, a mensagem à Europa seria clara. O que queremos é ganhar a bendita Champions, sim ou sim. E como vocês sabem, eles conseguiram. Apesar de que Foden, agora, compartilhasse sua titularidade com Grealish, ainda assim deixou suas marcas nessa Copa, dando uma assistência de gol a Julian Álvares para a vingança contra o Real Madrid na volta das semifinais por 4-0. Depois de se livrar desse trago amargo, conquistou a Champions 1-0 contra o Inter de Milão. Foden teve que substituir De Bruyne depois do azar que o belga teve de se lesionar nas finais. Apesar de uma partida dura, cheia de erros por parte de ambas as equipes, o City sairia campeão. Finalmente conquistou essa bendita orelhuda da Europa, o sonho que Foden tinha desde criança. Agora ele estava tocando. Valeu a pena dizer não ao Manchester United milhares de vezes. Hoje, continua desfrutando do reinado do City em alto e bom tom. Guardiola o coroa como o melhor jogador de seu time e de toda a liga inglesa, colocando-o acima de De Bruyne. Com 24 anos de idade, já conserva uma chuva de títulos em sua vitrine. Seu filho, sua mini-cópia, rouba a cena em diversas ocasiões, estando presente em diversos momentos no vestiário do City e compartilhando brincadeiras com outros jogadores do time. O garoto é o famoso El Way, que nasceu de um meme em espanhol. Ele cresce seguindo os passos de seu pai, uma estrela que hoje continua em ascensão. Esta tem sido a grande história que ainda se escreve do grande Phil Foden. Ele vem de uma geração inglesa em que divide o protagonismo com jogadores como Jude Bellingham e Cole Palmer. O jovem inglês ainda promete levar teu clube muito mais longe, além de querer conquistar uma Eurocopa e uma Copa do Mundo junto com seu país. Atualmente sua multa rescisória é de 150 milhões de euros. Sobre salários, Foden renovou o contrato recentemente e recebe 11 milhões de libras esterlinas por ano, o que daria algo em torno de 75 milhões de reais anuais. Agora,
Clique no link do primeiro comentário fixado e faça já o seu cadastro na Stake.com, a única casa de apostas regularizada no Brasil. Lá você tem diversos bônus, vantagens e as melhores cotações do mercado. O código de boas-vindas, que também estará no comentário fixado, também te ajudará com muito mais vantagens. Esse é o canal O Manual da Bola. Comente abaixo sobre qual jogador que você gostaria que falássemos aqui no canal. Até o próximo vídeo.